Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo aqui você vai aprender o motivo de o tempo de coagulação ter deixado de fazer parte do novo coagulograma, do coagulograma atualizado. Sim, eu sei que o médico pede, eu sei que tem requisições, mas você vai entender agora o processo para depois você poder implementar isso e convencer o médico aí de que esse exame não deve mais ser utilizado e sim substituído por melhores exames. Desde já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal aqui, ative as notificações, que assim todas as vezes que eu publicar alguma coisa aqui no YouTube, você vai ficar sabendo em primeira mão. Primeiro de tudo, você precisa entender que o coagulograma ele funciona em duas frentes. Quando forma um coágulo, seja para conter um sangramento, seja numa trombose, seja em qualquer situação de formação de coágulo, você tem agregação plaquetária e formação de fibrina. Sem uma dessas coisas, o coágulo não existe, não funciona. Então, primeiro de tudo, você precisa agregar a plaqueta e formar a fibrina, dois eventos separados. Tá entendendo? Sem plaqueta não tem coágulo, sem fibrina não tem coágulo. Então você pensa que você tem que agregar a plaqueta e a fibrina tem que amarrar esse agregado como uma rede e é justamente isso que acontece. Lá no começo, quando se começou a falar nos princípios aí da hemostasia, surgiu exames que avaliavam, então, claro que com o recurso que tinha na época, o processo de hemostasia. E o principal exame foi o tempo de coagulação. O tempo de coagulação ele veio para avaliar o quê? Se o paciente coagulava ou não. E é justamente isso que ele faz. Ele avalia o quê? Se ele coagula ou não. É a mesma coisa que você ir num médico, por exemplo. Falo isso muito para os meus alunos, inclusive, muito em breve a gente vai ter a abertura do curso Hemoclés HC, de hemostasia e coagulação, que é o melhor curso que você vai encontrar sobre o assunto. Mas, depois eu falo sobre ele em outro vídeo. Eu falava com os meus alunos o seguinte, é a mesma coisa que você tá com uma dor na coluna, por exemplo, ou em algum lugar, você vai no médico, quando você chega no médico ele te examina, tudo bem, faz aquela anamnese, solicita alguns exames e daí no fim das contas ele chega para você e fala, você tá doente. Aí você, mas o que eu tenho? Não, você tá doente, ponto. Esse é o resultado do tempo de coagulação. Você não coagula, tá? Mas o que acontece que não coagula? Não coagula, só posso te falar isso. É isso que o tempo de coagulação fala para nós. Com o passar do tempo, se observou que a coagulação tinha deveras essas duas vias, que é a agregação plaquetária e a formação de fibrina, então precisavam-se de exames que avaliassem essas duas vias de maneira separada. E aí entrou o TAP. Entrou o TAP. Claro que o TAP também sofreu uma evolução, inicialmente ele veio aí com um problema muito grande, porque você tinha tromboplastinas, né, o reativo inicial do TAP, de diferentes origens, ele ativava de diferentes maneiras. Então, para tentar padronizar isso, foi feita a curva de calibração, o que também não deu certo, porque não levava em consideração o fator constitucional individual de cada um, por isso a curva foi substituída depois pelo RNI. Mas isso aí também é papo para um outro assunto, um outro vídeo, um outro momento. Agora veja, a partir do momento que você tem duas vias sendo ativadas concomitantemente, você tem a possibilidade de avaliar essas duas vias de maneira individual. Então você tem que ter exames que avaliem as plaquetas. Quais são esses exames? Contagem de plaqueta, VPM, PDW. Sim, os novos parâmetros da coagulação servem muito para o coagulograma. O VPM vai te dar a noção de ativação de plaqueta, o PDW de inisocitose plaquetária, o IPF, se você tiver um exame excelente, também para estar contido no coagulograma. E os exames que avaliam a formação de fibrina, TAP, TTP, aí os desdobramentos, né? Dependendo como vai estar o TAP e o TTP, se ambos estiverem normais, termina por aí. Agora, se você tiver TAP e TTP alterado, ou um dos dois ou os dois, aí vem o que? Dosagem de vitamina K, vem mix test, vem o TT, vem dosagem de fibrinogênio, então você tem um desdobramento dos exames da coagulação. Trocando em miúdos agora para a gente concluir esse vídeo, e se você ainda não curtiu ele, mete o dedão aqui no joinha aqui para mim saber se você gostou, né? Claro, se você, obviamente, tenha gostado dessa informação. Você tem que trocar o tempo de coagulação por exames mais informativos, por exames que tragam maior visão do processo. O tempo de coagulação é um exame primitivo, só que se você for conversar com o médico e pedir para que ele não faça mais, porque simplesmente o teu laboratório não faz mais, não vai dar certo. Você tem que explicar por que esse exame deve ser substituído.
E é justamente essa explicação que eu te dei. O coagulograma ele foi aprimorado, ele evoluiu, e hoje o tempo de coagulação não faz mais sentido estar dentro de um coagulograma quando você tem contagem de plaqueta, quando você tem TAP, quando você tem TTP. Porque além disso você vai conseguir identificar qual via está com problema. Por exemplo, está com plaqueta normal, um TTP prolongado, TAP normal, você entende que o problema é com formação de fibrina e não com plaqueta. Você tem TAP TTP normal, a plaqueta está baixa, ou você está tendo algum problema de agregação plaquetária, o problema é na plaqueta e não na formação de fibrina. Por isso que você precisa segregar o coagulograma, e é justamente esse o motivo que faz com que o tempo de coagulação tenha caído fora do coagulograma. Espero que você tenha gostado desse vídeo e